Graças a Deus, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando poderosamente a sua vida neste dia. No final desse culto, no final dessa palavra, eu gostaria de orar por você, orar por sua casa, por seu lar, por sua família. Que Deus esteja abençoando poderosamente a sua família. Essa semana, no sábado, comemorou o Dia da Família. E é uma data extremamente importante, porque família é projeto de Deus. Nós sabemos que há sim uma ação do nosso inimigo para destruir as famílias. Então, nós precisamos cobrir a nossa casa, o nosso lar, a nossa família de oração, para que Deus possa estar abençoando a cada dia o nosso lar. Então, no final, eu gostaria de estar orando por sua vida, orar por nossa família. Isto é de extrema importância, tá bom? Eu quero, nesse instante, compartilhar com os irmãos um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 37 a seguir. Então, é Atos, capítulo 2, versículo 37. Nós vamos ler até o 41. Você está aí na sua casa, que Deus abençoe você. Muito bom estarmos juntos. É um tempo de dificuldades imensas, mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, tá bom? Então, se você está com a Bíblia, abra a tua Bíblia, por favor. Se não, esteja escutando aí a leitura da palavra de Deus, tá bom? Atos capítulo 2, versículo 37, a seguir diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que Deus possa nos abençoar nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Queridos, o texto aqui ele começa dizendo: ouvindo estas palavras, compungiu-lhes o coração. Ouvindo que palavras? A palavra que está aí nos versículos anteriores. Pedro, ele deu um discurso, ele discursou no dia de Pentecostes. E no dia de Pentecostes ele falou sobre o dom do Espírito Santo, ele falou do dom de línguas, ele falou de Jesus Cristo como Messias. Então ele pregou, ele falou do amor de Jesus, ele falou do amor de Deus, ele falou das promessas de Deus para a humanidade. Então estas palavras tocou no coração daqueles que estavam ouvindo Pedro ali falar. Segundo o que o texto diz, essas palavras tocou de tal forma, de tal maneira no coração daquelas pessoas, que elas tiveram a necessidade de se arrepender, a necessidade de mudar de vida. Essa necessidade veio através da ação do Espírito Santo direta no coração deles. O texto diz que quando eles ouviram estas palavras, aí no versículo 37, diz assim, a pergunta que eles agora fazem, que faríamos, irmãos? A palavra foi tão impactante, a palavra foi tão forte, o Espírito Santo falou de tal maneira no coração daquelas pessoas, que brotou no coração deles um desejo
transformação e de mudanças. Ao ponto de perguntar: e agora? Diante dessas verdades, diante de tudo que você me falou, o que nós vamos fazer? Esta é a operação do Espírito Santo no coração do ser humano. Quando nós damos lugar ao Espírito Santo, Ele entra em nossas vidas, Ele entra em nossos corações e Ele nos leva também à necessidade de mudança e de transformação. O Espírito Santo em nós, Ele nos leva à consciência de que agora eu tenho que ter uma nova vida. E foi isso que aconteceu com aquelas pessoas naquele dia. Estamos vivendo tempos difíceis, sim, estamos vivendo um tempo muito complicado de aumento da iniquidade, da violência, das doenças. E isso, é lógico, já é uma preparação para a vinda do Filho amado Jesus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso deve ser suficiente para levar também muitos ao arrependimento, levar muitos a uma vida mudada e transformada na presença do Senhor. Então, o que eles queriam naquele dia era de fato uma resposta. O que nós precisamos fazer agora, já que Jesus é o Cristo, já que Jesus é o Messias, já que Ele é o Salvador, já que de fato o Espírito Santo veio, o que nós devemos fazer? E Pedro respondeu, lá no versículo 38, Pedro respondeu e disse: arrependei-vos cada um de vós. Arrependei-vos. O arrependimento, meu amado, é algo que é primordial na vida cristã, de quem quer levar de fato a vida cristã a sério. O arrependimento é uma tristeza grande, não uma tristeza no sentido emocional apenas e sentimental, mas uma tristeza em relação ao pecado. Estou triste porque sou pecador, estou triste porque entendi que eu sou pecador, estou triste porque eu cometi diversos erros, mas agora eu não quero mais cometê-los. Arrependimento tem a ver com reconhecer quem é você, reconhecer quem somos, reconhecer que nós somos pecadores diante de um Deus santo, reconhecer que nós somos pecadores diante de um Deus que é puro, reconhecer que sozinho eu não posso, que eu não vou conseguir. Jesus, Ele, quando morreu na cruz do Calvário, Ele morreu com esta finalidade, de que pudéssemos chegar ao arrependimento. E Pedro disse exatamente isso, meu amado, aqui para essas pessoas. Diante da pregação, eles queriam uma resposta. E agora, diante de toda essa informação que nós vamos fazer, e Pedro disse: agora você precisa se arrepender. Vocês precisam se arrepender. Arrepender é reconhecer o nosso pecado. E não apenas reconhecer, mas confessá-los. Porque não adianta eu entender que sou pecador, que eu sou falho, mas continuar na mesma vida, mas continuar do mesmo jeito. Isso não vai alterar em nada a sua vida, isso não vai alterar em nada a sua vida espiritual. O que Jesus ele deseja é que você chegue a esse entendimento, reconhecer o seu estado de pecado, mas é lógico, confessar o seu pecado a Ele. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode mudar o rumo da sua história, contanto que haja arrependimento, reconhecimento do pecado, confessar o pecado e renunciar o pecado.
não querer mais na sua vida. Meu amado, quando o ser humano ele chega a esse estado de conversão, quando ele entende que de fato ele precisa de uma vida nova na presença do Senhor, também existe esse desejo de renunciar o pecado, de não querer mais cometer o pecado. Entendemos que nós não somos perfeitos e que perfeição completa e plena entendemos que será no céu. Porém, na terra há sim a possibilidade de renunciar o pecado, de dizer não para as coisas dessa terra, aquilo que nos contamina, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos afasta da salvação. Aqui ainda continuou o texto quando Pedro diz: arrependei-vos cada um de vós, entendendo que o arrependimento ele é pessoal. Papai não leva o filho para o céu, nem a esposa, é uma experiência pessoal. Cada um tem que ter a sua experiência com Deus. E não é porque eu sou filho de crente, ou tenho um esposo crente, ou uma esposa crente, ou papai ou mamãe crente. É uma experiência pessoal. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus. O batismo ele vem em consequência de uma conversão. Batismo em si ele não salva. O batismo ele não leva a pessoa para o céu em si. O batismo sem a conversão, sem o entendimento de quem você é, de quem Deus é. Mas quando o homem chega ao arrependimento, ele entende a grandeza de Deus e ele se converte ao Evangelho, ele precisa passar pelo batismo. Batismo é ordenança bíblica, é palavra do Senhor e precisamos passar sim pelo batismo. O texto ainda diz, meu amado, que arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus, e seguindo diz: recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vem na vida daquele que se arrependeu. Aí você pode perguntar: pastor, todos têm o Espírito Santo? A Bíblia ela é clara em dizer que aquele que se arrepende, segundo o que Pedro está nos orientando aqui no capítulo 2, versículo 38, arrependei-vos, que é a primeira, que é o principal, o arrependimento, você receberá o dom do Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo estará dentro de você. É lógico que ele está aqui falando dos dons espirituais também, ele está falando do dom de línguas, ele está falando sobre esses assuntos, porque naquele dia da vinda ali do Espírito Santo, todos, quem não conhece o texto, queria brevemente só falar para vocês, eles estavam ali orando no templo, esperando a vinda do Espírito Santo, porque Jesus disse que ele iria e que enviaria um outro Consolador, que é o Espírito Santo. Naquele dia, quando o Espírito Santo veio, eles foram tomados naquele dia pelo poder de Deus e começaram a falar em outras línguas. Então aquilo as pessoas não entendiam o que estava acontecendo e alguns começaram a achar que eles estavam embriagados. Pedro agora toma a palavra e começa a dizer que aquilo não era embriaguez, mas que aquilo era a promessa do Senhor, e começa agora a falar, lembrar dos textos em que estava se referindo à vinda do Espírito Santo e o enchimento do Espírito para o ser humano. E naquele momento, irmãos, ele aproveita também para falar da vinda de Jesus e que Jesus era o Cristo. Então era algo necessário ali aquele discurso. E as pessoas agora chegaram ao arrependimento. Então, meu amado, o texto aqui nos fala que além do arrependimento, o ser humano ele precisa ser revestido do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a morar dentro dele. E ele começa agora a operar
falhas, os teus erros, e você começa agora a querer abandonar essas coisas. Então, quando alguém se converte, ele não está sozinho, o Espírito Santo está com ele, morando nele. Você está me ouvindo agora e que ainda não se converteu e acha que você não vai conseguir, eu quero te dizer, você não vai ficar sozinho, o Espírito Santo vai te ajudar. Abra o teu coração, aceite a Jesus como Salvador da sua vida. É tempo de buscar a Deus, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de buscar a presença do Senhor. Abra o teu coração em nome de Jesus. O Espírito Santo, além de nos encher, além de estar trabalhando em nossa vida, nos conduzindo à santificação, ele também pode nos dar dons espirituais, que é um assunto que está para uma outra pregação. Mas o Espírito Santo, ele quer morar em você. O Espírito Santo, ele nos dá essa consciência. É ele, de fato, que nos mostra quem nós somos, meu amado. De verdade, o Espírito Santo, ele age em nossa vida de forma grandiosa, e eu preciso dar esse espaço para ele operar, como todas as coisas espirituais, meu amado. Não há uma forçação, Deus, ele não força. Eis que estou à porta e bato. Ele precisa entrar, ele precisa fazer morada, ele precisa organizar a casa, e eu preciso dar esse espaço para ele. E essa oportunidade não é para um grupo exclusivo de pessoas, porque o texto aí no versículo 40 diz o seguinte, se pode aí no versículo 39, melhor dizendo, mas para nós outros é a promessa, para os nossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Quer dizer, não é uma promessa apenas para aquele período, uma promessa específica para uma família ou para um povo, mas é uma promessa para toda a humanidade. A promessa da salvação, da operação do Espírito Santo no coração do homem, que leva a consciência de pecado e posteriormente a salvação eterna. Então essa promessa não se restringe a Israel, não se restringe a nenhum povo ou nação, mas é uma promessa para todos. Deus amou o mundo de tal maneira, como diz João 3,16. Deus amou o mundo, Deus amou todo mundo, e dá às pessoas essa oportunidade de mudar de vida e ter uma vida transformada na presença do Senhor. Meu amado, o Senhor, ele quer operar na sua vida de forma grandiosa. Aí você pode me dizer, mas pastor, não é fácil viver uma vida santa, uma vida na presença de Deus, uma vida obedecendo a palavra, porque o mundo é mau. É verdade, você está certo, o mundo é mau. Inclusive o texto aqui ele já diz isso. O versículo 40 diz assim, com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-o, dizendo, salva-nos dessa geração perversa. Então o texto diz que a geração era perversa e não mudou. A geração continua perversa, se afastando de Deus, se afastando dos princípios da palavra, se afastando daquilo que de fato agrada o Senhor. É verdade, o mundo está caminhando a cada dia mais para se distanciar da presença de Deus. Infelizmente é verdade. O texto diz isso e é isso que vemos no nosso dia a dia. Mas aí é que está a grande diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve o Senhor. O texto chama aquelas pessoas, o apóstolo Pedro chama as pessoas ao arrependimento, uma vida cheia do Espírito Santo, mesmo reconhecendo que a nação era perversa. E hoje as coisas não mudaram. Deus, ele chama você para o arrependimento, para uma vida cheia do Espírito Santo, mesmo em uma geração perversa, porque é isto que vai fazer a diferença. Deus nos chamou para
Nós entendemos que o mundo tem se esfriado, nós sabemos disso, nós vemos a perseguição da igreja em alguns países, inclusive no Brasil, de uma certa forma, a resistência muito forte, a perversão aumentando, a incredulidade, o ateísmo. Mas é nessa geração que o Senhor te chama, porque Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer te encher do Espírito dEle, Ele quer fazer de você uma nova criatura, e não apenas um discurso bonito, mas uma vida respaldada na palavra dEle. Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua vida, e para isso é necessário uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Não tem outro jeito, não tem outra forma. O Senhor nos chama para o arrependimento. Pastor, mas eu já sou convertido. Não tem problema não, a cada dia é dia de se arrepender. Mas aquele que ainda não fez seu compromisso com o Senhor, nesta noite eu te convido. Não sei se você vai ver esse vídeo de dia, de noite, de madrugada, não sei, mas Deus te chama para uma vida melhor, uma vida diferente na presença dEle. Deus quer mudar a sua história. Se arrependa dos seus pecados, deixe o Espírito Santo habitar na sua vida, faça da Bíblia a sua regra de fé e de prática, e Deus vai mudar a sua história em nome de Jesus. Porque a nossa morada não é aqui, mas a nossa morada é no céu, e é para lá que nós vamos, e é para lá que Deus quer que você vá. E enquanto você estiver aqui nessa terra, viva na presença de Deus, porque depois daqui você vai continuar na presença dEle. Amém? Eu quero orar por sua vida nessa hora, eu quero orar por sua família, por sua casa, onde você estiver agora. Eu não sei se você está passando algum problema, alguma luta, alguma dificuldade na sua casa, na sua família, ou quem sabe na sua vida pessoal, mas eu quero orar por você nessa hora, crendo que Deus pode tocar você agora, onde você estiver. E se nesse instante você quer se converter, você quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida, entendendo que Ele é o Senhor da sua vida, faça isso agora. Eu quero orar por você nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, Deus de glória, nesse instante, Senhor, eu quero abençoar essa pessoa agora que está ouvindo, Senhor, essa pregação. Que o Senhor esteja abençoando a vida dela. Deus, se ela está doente, se ela está enferma, que o Senhor esteja tocando agora. Ó Deus, eu repreendo toda doença, toda enfermidade, tudo aquilo, Deus, que não pertence a este corpo, que possa partir e retirar em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor esteja tocando essa pessoa agora, onde ela estiver, Senhor, e que ela sinta o poder do Senhor nesta hora, restaurando as forças, o ânimo, a vontade de viver. Ó Deus de glória, toca agora nas emoções, toca agora no corpo, Senhor, em nome de Jesus. Que essa pessoa receba, ó Deus, a cura completa em nome de Jesus. Toca nesta família, Senhor, nesta casa, neste lar, restaura, Senhor da glória, que o amor seja a marca dessa família, no coração do marido, da esposa, dos filhos, Senhor. Eu abençoo essa casa, eu abençoo este lar, eu abençoo essa família, em nome de Jesus Cristo. Que a tua presença, Senhor, seja rica e abundante nesta vida, nesta casa, nesta família, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Continue na fé, continue crendo. Deus está no controle de todas as coisas. Tire o temor do teu coração. Coloque a tua fé naquele que pode abençoar a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Semana que vem, domingo, 19 horas, estaremos aqui na nossa live, orando, lendo a palavra, juntos mais uma vez na presença do Senhor. Deus te abençoe, meu amado. Fique na paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor.